Olá, galera nota 10. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, que nesse período aí de quarentena vocês estejam se cuidando e ficando em casa, né? E agora eu tô aqui então para fazer uma breve revisão com vocês de uma forma bem informal mesmo, ó. Tô aqui, ó, no quarto da minha casa. Então vamos fazer uma revisãozinha sobre genética, sobre essa introdução ao estudo da genética. E a genética é a parte da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, é na genética que a gente vai estudar como que os pais transmitem para os seus filhos de uma geração para outra através da reprodução todas as suas características, seja a cor dos olhos, a estatura, tipo e cor de cabelo, por exemplo. Essas características hereditárias, elas estão contidas, né, na molécula de DNA. Então, toda a nossa hereditariedade está contida, então, na molécula de DNA, que forma os cromossomos. Cromossomos, então, nada mais são do que a união, né, do DNA associado a proteínas. E nesses cromossomos, sempre metade da informação vem do pai e metade da informação do nosso DNA, dos nossos cromossomos, vem da mãe. E através da fusão desses gametas, então, dá origem ao indivíduo, que no caso da espécie humana, 23 cromossomos vêm do pai, 23 da mãe, totalizando, então, um total de 46 cromossomos. Uma curiosidade em relação à espécie humana, que desses 46 cromossomos, um par, ou seja, 2 cromossomos, são chamados de cromossomos sexuais ou alossomos. E é ele que determina, então, o nascimento de um menino ou uma menina. O óvulo, ele transporta, então, um cromossomo sexual do tipo X e o espermatozoide contém um cromossomo X ou Y. Então, dos 23 cromossomos do óvulo, 22 são chamados de autossômicos e um é o alossomo sexual do tipo X. E no espermatozoide, 22 são autossômicos e um sexual, um alossomo, que vai ser o X ou o Y. O que, então, é uma curiosidade que na espécie humana, quem determina se vai nascer, então, menino ou menina, é o espermatozoide, ou seja, o sexo masculino, o pai. Para a gente rever alguns termos importantes, vamos ver o que é gene. Recordar com vocês que gene é um segmento, um pedaço de um cromossomo que contém informação sobre uma determinada característica. Se esses genes estão situados no mesmo cromossomo, ou seja, no mesmo local de cada cromossomo, no mesmo par, e que determinam a mesma característica, esse cromossomo vai ser chamado de cromossomo homólogo e o gene vai ser chamado de gene alelo. Então, gene, pedaço de cromossomo que determina uma característica, e gene alelo são genes situados no mesmo local de cromossomos homólogos. Outro termo para a gente rever é o que é gene dominante e gene recessivo. Gene dominante é aquele que se sobrepõe ao gene recessivo, expressando-se sempre. Basta um único gene dominante para ele expressar essa característica. Então, é aquele gene que domina, ele mascara, ele inibe o efeito de outro gene. Ele sempre é expresso com letra maiúscula. Já o gene recessivo, ele só se manifesta se um outro alelo for idêntico a ele. Então, são necessários 2. A gente fala que em dose dupla o gene recessivo se manifesta. Ele é expresso por uma letra minúscula do alfabeto e ele sempre vai ser inibido, mascarado pelo gene dominante. Outro termo muito importante na genética, muito utilizado na genética, é o termo fenótipo e genótipo. Fenótipo representa a manifestação de uma característica. Ele é a interação dos seus genes influenciado pelo ambiente. Já o genótipo são os alelos que definem uma característica, ou seja, o conjunto dos nossos genes, a constituição genética de um indivíduo. Numa nomenclatura bem simples aí, eu vou representar o alelo, então, recessivo de cabelo loiro, por exemplo, com o gene Czinho, e o de cabelo castanho, o alelo dominante Czal. Então, no caso, para uma pessoa ter o cabelo loiro, ela tem que ter o genótipo sempre Czinho. E a gente fala que esse indivíduo é homozigoto porque esses genes são sempre iguais.
E recessivo, obviamente, como a gente viu no slide anterior, porque ele é expresso com letra minúscula. Já o cabelo castanho, como ele é dominante, ele pode ser expresso tanto em dose dupla quanto em dose simples. Dose dupla, Czão, Czão, esses genes são iguais, eu falo que ele é homozigoto. E Czão, Czinho, os genes são diferentes, né? Um está em dose, um é maiúsculo e outro é minúsculo, eu falo então que ele é heterozigoto. Alguns exemplos de genes dominantes e recessivos na espécie humana. Então, por exemplo, cabelo escuro é dominante, cabelo loiro ou claro é recessivo. Lóbulo da orelha, quando ele é solto, ele é dominante, aderente, ele é recessivo. Queixo projetado é dominante, queijo recuado é recessivo. Nariz estreito, dominante, nariz arrebitado é recessivo. A capacidade de dobrar a língua em forma de U é dominante, quem não consegue dobrar a língua em forma de U é recessivo. Bom, para a gente recordar o trabalho de Mendel é esse monge austríaco que revolucionou a biologia com seus trabalhos sobre a hereditariedade utilizando as ervilhas. Ele tem um mérito muito grande porque ele descobriu que as características hereditárias são herdadas segundo regras bem definidas. Ele propôs uma explicação para a existência dessas regras através, então, dos seus experimentos com as ervilhas de cheiro da espécie Pisum sativa. Obviamente, como a gente já tinha visto em aula, as ervilhas não foram escolhidas por acaso. Elas são plantas de uma facilidade muito grande de cultivo, as variedades são facilmente identificadas, o ciclo de vida é curto, que permitiu várias gerações em um pouco tempo, obtenção de uma descendência fértil no cruzamento de variedades diferentes e a facilidade de polinização artificial, já que essas flores, as ervilhas, apresentam flores hermafroditas. Mendel analisou no seu estudo 7 características nas ervilhas: a cor da semente, se era amarela ou se era verde, a forma da semente, se era lisa ou se era rugosa, a forma da vagem e a cor da vagem, sendo que a cor da vagem verde e amarela e a forma da vagem se era lisa ou se era ondulada, a altura do pé, se era alto ou se era baixo, a posição da flor no ramo, se era ao longo dos ramos ou se as flores eram terminais, e a cor da flor, se era púrpura ou se era branca. Essas foram as 7 caracteres estudados por Mendel. Vamos então ver as etapas do seu cruzamento. Aqui, analisando a cor da semente, Mendel fazia um cruzamento de uma linhagem que ele chamava de P, geração P, a linhagem de sementes puras, homozigotas, onde o genótipo, então, era homozigoto, apresentava sempre os alelos iguais. Então, uma planta amarela era Vzão, Vzão, que era característica dominante, e Vzinho, Vzinho, que era característica recessiva. Os gametas produzidos na planta amarela era somente Vzão e na planta verde, Vzinho. Quando ele fazia esse cruzamento, que ele chamou de geração F1, ele obteve todas as plantas 100% apenas com o fenótipo amarelo. Porém, essa planta amarela não era homozigota como na geração parental, ela era heterozigota. Percebam aqui, ó, a presença dos genes, né, gente? Diferentes, ó. Eles eram, na F1, as sementes eram heterozigotas, ó. Um gene dominante e um gene recessivo, certo? Aí, Mendel fazia um cruzamento da geração F1 entre si, que ele chamava de autofecundação. E nessa autofecundação, os gametas produzidos eram Vzão e Vzinho, e ao fazer esse cruzamento no quadrado de Punnett, ou jogo da velha, ele obtinha plantas Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. E aí na F2, então, a característica verde, ela reaparecia numa proporção bem menor. E aí a gente fala que a proporção fenotípica e genotípica desse cruzamento era diferente, gente. A proporção genotípica é a quantidade de... Ele obtinha um homozigoto e dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto e recessivo. E em relação ao fenótipo, ou seja, a aparência, 3 eram amarelas, uma era verde, ou a mesma coisa que eu falar, 75% amarela, 25% verde, ou 3/4 amarela e 1/4 verde.
Outro modo de você representar a genética mendeliana é através de símbolos convencionados nos heredogramas ou genealogia, onde você sempre utiliza quadrados para representar o sexo masculino, círculos para representar o sexo feminino, losango quando o sexo é indeterminado, traço na horizontal quando você tem um casamento, traço na vertical quando você tem a descendência, os filhos, e até mesmo se você tem gêmeos univitelinos ou verdadeiros e gêmeos fraternos, falsos ou dizigóticos, também você tem como representar nesse heredograma. Então, isso foi uma breve revisão. Espero que vocês aproveitem para, então, dar uma olhada nos exercícios que estão disponíveis também no blog Bionota 10, cujo endereço é www.virginiasamor.blogspot.com.br. Beijo, espero que vocês estejam bem. Um abraço, até mais.